Palavra de Deus na vida. Hoje quero saudar, desejando a todos um ano novo muito cheio das bênçãos de Deus. Hoje, dia 5 de janeiro de 2021. Que este ano seja para nós bem melhor do que o ano de 2020. Que nós possamos, neste ano, ter mais trabalho, ter mais empregos, ter menos fome e possamos ser mais solidários com os outros. Mais solidários. Continuamos ainda falando sobre a Ave Maria. Dia 1º do ano é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Então está bem dentro. E falando de Maria, a gente está falando de Jesus Cristo, está falando do Pai, está falando do Espírito Santo. Então eu disse que pela boca de Gabriel, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, falou o Pai, falou o Filho, e agora nós vamos ver que fala o Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e repousa sobre o Filho. O Espírito Santo, pela boca de Gabriel, saúda aquela cuja alma e corpo ele santificou. O Espírito Santo é que santificou a alma e corpo de Maria. E também, de acordo com o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo vai cobrir Maria com a sua sombra e vai fazer Maria gerar o Filho de Deus como homem. Pelo poder do Espírito Divino, ou melhor, pelo poder do Espírito Santo, o Filho Divino do Pai Eterno vai se humanizar, vai ser nosso irmão homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Alguém já disse, eu não sei quem foi, mas eu já ouvi essa opinião muitas vezes. Jesus é o rosto humano de Deus. E é verdade. É interessante quando a gente olha para o presépio e vê o menino Deus de bracinhos abertos, sorrindo. Aquele rostinho infantil é o rostinho de Deus, sorrindo para nós. Sorrindo para nós. Por Jesus, Deus e homem verdadeiro, a divindade, repito a frase, por Jesus, Deus e homem verdadeiro, a divindade não só cria e dirige a humanidade de fora, como no Antigo Testamento. Deus dirige a humanidade no Antigo Testamento pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelas profetisas. Deus dirige de fora. Mas agora, a divindade, isto é, Jesus, Deus e homem verdadeiro, a divindade é um de nós. É um de nós. E vai participar da nossa vida como um de nós. Ele vai participar da vida da humanidade de dentro. De dentro, porque ele é um de nós. Deus e homem, Jesus vai ter sentimentos. Vai ter alegria, vai ter dores. Jesus vai ter afetos, como qualquer um de nós tem. Vai ter desejos e necessidades humanas. Ele vai precisar comer, ele vai precisar fazer suas necessidades como um de nós.
Jesus vai sentir fome. Olha, não estou falando novidade, porque no Evangelho diz que depois dele jejuar, ele sentiu fome. E a primeira tentação do demônio com Cristo é a tentação da fome. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pães. Ele sentiu fome. Ele ama. Interessante, ele ama. Quando Marta e Maria mandam o recado que Lázaro está doente, o que eles dizem lá no Evangelho? Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus ama. O discípulo amado. Jesus chora. Quando ele sabe onde Lázaro foi enterrado, ele chora. Porque perdeu um amigo. Porque perdeu o amigo Lázaro. Uma coisa interessante que a gente às vezes no Evangelho aparece, a gente às vezes passa por cima, nem nota, né? Mas é tão bonita aquela cena, Jesus está com seus discípulos e uma multidão junto, eles chegam perto da porta de uma cidade pequenininha chamada Naim e ele encontra um enterro. Filho único, jovenzinho, de sua mãe que era viúva. Imagine a dor, o sofrimento desta mulher. Perdeu seu filho único. E ela está acompanhando o enterro. E é interessante que a primeira palavra de Jesus não é para o morto, é para a mãe. Não chores. Olha que sentimento de humanidade. Não chores. Não chores. E daí, ele vai até o enterro e vai dizer, é uma frase que eu aprendi quando era seminarista menor em grego, e eu vou citar, que é tão bonita porque é maravilhosa. Neanisque soi lego egerte. Significa, jovenzinho, eu te ordeno, levanta-te. Interessante isso. Jovenzinho, eu te ordeno. Ele não fala como alguém que está pedindo, eu te ordeno, eu mando, eu sou o Senhor, eu sou o dono da vida e da morte. Eu te ordeno, levanta-te, levanta, neanisque soi lego egerte. É um trecho maravilhoso. Cada vez que eu leio esse texto, eu me comovo. E ver o sentimento de Jesus, a humanidade de Jesus, ao ver uma dor atroz como a dor daquela mãe. E daí nós podemos entender um pouquinho a dor de Jesus ao ver Maria ao pé da cruz, sofrendo o que aquela mãe de Naim tinha sofrido. Eu estava sofrendo muito mais, porque a mãe de Naim pelo menos pôde abraçar o seu filho morrendo. E Maria nem esse gosto, nem essa alegria ela teve. Se é que pode se dizer alegria, mas nem esse conforto ela teve. Ela não pôde abraçar, ela não podia fazer nada, porque o filho dela estava pregado, né? Então, quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, Jesus está colocando o seu coração ali. Aliás, é muito interessante essa frase de Jesus no Evangelho de João. As últimas palavras de um moribundo é o seu testamento. Quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, filho, eis aí tua mãe, João entendeu muito bem. Jesus estava colocando Maria
sob a guarda de João, porque não tinha outro para colocar. Era o discípulo amado, era o discípulo querido do coração de Jesus. Então, só ele podia entender o amor que Jesus tinha por Maria. Só ele. E o Evangelho continua. E João escreve. E desde aquela hora o discípulo a levou para a sua casa. Bonito isso aí. Lindo. A gente vê essa parte humana de Jesus. Jesus é tão humano que ele sente pena da multidão faminta, com fome, pobre. Ele sente as doenças e as dores da humanidade. E ele, por causa destas dores, desta sede da palavra de Deus, Jesus se esquece dele próprio. Às vezes ele vai para um lugar descansar, de repente chega lá, está aquela multidão, ele volta a fazer tudo o que ele fazia, curar os doentes, pregar a palavra de Deus, ele atende. Tem pena da multidão, sente as doenças e as dores. Ele corrige, ele se ira, isso é, ele tem ira com a hipocrisia dos maiorais do seu povo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Fala com ira. Por quê? Porque vocês põem pesados fardos sobre os outros e vocês nem com o dedo vocês mexem nesses fardos. Hipocrisia. Jesus sente a rejeição de muitos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, depois que ele faz o discurso da Eucaristia, alguns param de seguir Jesus, porque aquela palavra é muito dura. Jesus sente a rejeição. E com certeza ele sofreu muito com a rejeição de Judas. Muito. Ele procurou fazer tudo para tirar Judas daquele caminho. Avisou, conversou, mas não adiantou, porque o coração de Judas estava vendido por 30 moedas de prata. Jesus sente a solidão do Jardim das Oliveiras e toda a agonia da cruz. Ele assumiu no corpo de Maria a humanidade por inteiro. E uma coisa importante para nós também, Jesus não desceu aqui de paraquedas, não. Jesus veio como homem, e como homem ele está hoje sentado à direita do poder de Deus no céu. Ele não deixou a humanidade, ele continua homem sentado à direita do Pai. Isso que nós confessamos no credo, em Jesus Cristo, só seu Filho e nosso Senhor. Foi sentado à direita do Pai. Então nós podemos dizer que no seio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe um homem igual, Jesus Cristo. Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. E como ele é nosso irmão na humanidade, todos nós somos co-herdeiros, São Paulo já diz isso, para nos sentarmos com ele junto ao Pai. Esse é o grande mistério da salvação. Nós somos parceiros do Filho de Deus e de Maria. O nosso juiz no julgamento final é um de nós que nos conhece profundamente, porque é um de nós. Na nossa caminhada, podemos contar com a participação dele, porque ele foi crucificado por nós e por nós ressuscitou. Esta é a maravilha do cristianismo. No paganismo, os deuses eram todo-poderosos
e tratavam os seres humanos como escravos, ao seu bel prazer. Exploravam os seres humanos no paganismo. O ser humano não tinha como deixar de sofrer as consequências da sua pequenez, porque os deuses eram todos poderosos. O ser humano não tinha alternativa. E mesmo entre os que creem num só Deus, Deus às vezes está tão acima do ser humano que não existe diálogo, mas somente submissão. Você não pode dialogar com Deus, você só tem que ser submisso. O cristianismo não. A nossa fé cristã se baseia num grande diálogo em que Deus se abaixa até nós, vem ser um de nós, vem morar na nossa choupana pobre e miserável. Passa crescendo como feto durante 9 meses no ventre da Virgem. Aquele que é maior do que o universo se torna um pedaço de carne viva no útero de Maria, recebendo dela a vida. O Criador precisou da criatura. Aquele que tem todas as riquezas do universo tornou-se um pobre rebento no ventre da Virgem. E a gente teria muito mais o que falar, mas nós vamos encerrar por hoje. Falar sobre a Ave Maria, falar sobre o mistério da salvação é alguma coisa que não tem fim. Não tem fim. Maior do que a própria Bíblia. Maior que a própria Bíblia, porque nós tiramos tudo dela e acrescentamos aquilo que nós podemos, que o Espírito Santo nos inspira. Como diz São João, não estou inventando isso não. São João disse, quando receberdes o Espírito Santo, ele vos levará ao conhecimento de toda a verdade. Então, pelo Espírito Santo, nós aprofundamos mais coisas do que a própria Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero avisar que neste mês de janeiro nós vamos tirar umas pequenas férias. Voltaremos em fevereiro, se Deus quiser. Logo depois do Carnaval, porque o Carnaval esse ano vai ser muito cedo. Amém? Amém.